Livro de Daniel, capítulo de número 1. Glória a Deus, amém. Todos acharam? Livro de Daniel, capítulo de número 1. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos orar. Vamos orar porque a oração é o que move os céus. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco. Senhor, nós somos carentes e necessitados. Meu Deus, nós temos, Senhor, a necessidade de ouvir a Tua voz, meu Pai. Senhor Jesus, venha falar conosco. Venha trazer, Senhor, a revelação dessa palavra. Venha, Senhor, a usar, Senhor, a minha vida, meu Pai, para trazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Para trazer, meu Deus, o que o Senhor quer falar com cada alma, meu Pai. Que Teu Espírito Santo, Ele venha passar livremente, trazendo, Senhor, a revelação. Porque nós necessitamos, precisamos da Tua orientação. Porque sem o Senhor, meu Pai, nós estamos perdidos. Sem a Tua direção, meu Pai, para onde nós iremos? Fala, Senhor, conosco. Meu Deus, repreende toda dispersão. Repreende, meu Deus, todos os pensamentos que não vierem do Teu trono, meu Pai. Liga a nossa mente, Senhor, no céu, para receber do Senhor, meu Deus, essa revelação, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Daniel, no capítulo de número 1. A palavra do Senhor diz assim, que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Asenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos dos conhecimentos e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e do vinho, e eles receberam um treinamento para depois disso, de 3 anos, servirem a esse rei. Amém, queridos? Pode ser sentado, por favor. Jerusalém foi sitiada no reinado de Joaquim. Deus entregou Jerusalém nas mãos dos inimigos pela desobediência. E após sitiar Jerusalém, o rei, então, na época, Nabucodonosor, na Babilônia, ele não só toma os utensílios do templo, mas ele também ordena que sejam levados cativos para servirem no palácio do rei
filhos de famílias nobres, dos líderes do povo, os melhores de Israel, os melhores de Jerusalém, jovens, cultos, com vários conhecimentos, de uma educação refinada, pois eles seriam ensinados a maneira, aos modos da Babilônia. Eles receberiam treinamento por 3 anos, para daí poderem aproximar e servir o rei. E nesse meio aqui, nós vemos que foram 4 jovens levados cativos, príncipes, que mesmo dentre os melhores de serem, ainda eram os mais tementes a Deus. E esses jovens, eles foram capacitados e treinados para servirem a Babilônia. Mas no meio de todos eles, os 4, eles se destacaram em tudo, porque eles continuaram obedecendo ao Senhor. A história de Daniel, queridos, é uma das histórias que eu considero assim mais impactantes da Bíblia, porque você sabe como que os jovens eles adaptam fácil as coisas, na verdade. Os jovens, rapidamente, quando eles vão para uma região, eles já começam a falar com o mesmo sotaque da região. Eles já adaptam as comidas. Eles adaptam rapidamente aos estilos de vida. Ser jovem é ter uma facilidade para adaptações. É ter uma facilidade para aceitar coisas que às vezes ao longo de nossas vidas nós já não temos mais aquela capacidade. Então, quando nós olhamos para esses meninos, e principalmente para Daniel, que tinha em torno de 16 a 17 anos, e ele foi levado para essa cultura do império da Babilônia, eles chegaram lá, mas eles não perderam a essência, eles não perderam o temor do Senhor. Eles, como Romanos diz, não vos moldem aos padrões desse mundo. Daniel, ele não se amolda ao padrão da Babilônia. Ele está dentro da Babilônia, mas até o final dos seus dias, a Babilônia não entrou dentro de Daniel, não contaminou o interior de Daniel, porque ele estava cheio da presença de Deus. E mesmo estando longe do altar, do templo, ele não deixou perder o que ele tinha recebido. Ele não deixou esvair. O livro de Daniel, queridos, é de uma riqueza, de uma profundidade, de um ensinamento, que é onde ele ensina como que você deve andar no mundo, como que você tem que agir em frente às afrontas. Daniel, ele não só teve envolvimentos físicos, mas em Daniel se levanta um espírito também de excelência, de visões, de revelações de Deus para a vida de Daniel
e para aqueles tempos, e também até para os tempos futuros. Porque Daniel, ele é um livro também que é apocalíptico, assim como Zacarias, assim como o próprio Apocalipse. Ele se levanta em revelações do Apocalipse, e nós estamos vendo Daniel que viveu 605 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e ele já teve revelações que o transportaram a dimensões aonde ele mesmo não tinha, talvez nem entendimento de tudo o que seria o que estava sendo passado para ele. Deus revelava coisas para Daniel que ele não revelava para ninguém. Nabucodonosor tinha sonhos, Nabucodonosor via coisas eram escritas, Daniel sabia, porque o Senhor revelava para ele. Por que Deus revelava para aquele menino? Por que Deus manteve aquele menino com uma chama acesa no tempo de destruição do templo, no tempo de destruição de tudo? Porque aquele menino não se contaminou. Ele não se contaminava com as coisas que aconteciam na vida dele, ele não se contaminava com as coisas que chegavam até ele não se contaminava. Ele estava na mesa, ele renunciou à mesa, ele renunciou à comida, renunciou aos manjares, renunciou aos banquetes do rei. Ele renunciou. Queridos, parece fácil falar, mas imagina um jovem cativo de 17 anos renunciar de comer bem. Qual jovem que não gosta de sentar, se servir, comer de tudo, se fartar? Ele renunciou. Você veja que são coisas que parecem tão pequenas, mas são coisas profundas. São coisas que nos transportam de um patamar de sequidão na nossa vida para um patamar alto espiritual. As renúncias daquele menino, o comportamento daquele menino fez com que ele chamasse a atenção de Deus. Ele não ficou conhecido por ser um grande sacerdote. Ele é sim um dos profetas maiores, mas ele também não foi prestigiado na época como um dos profetas, não. Ele não se preocupava com a fama, com o glamour, com o que ele iria conquistar, com o que iria acontecer. Não, a preocupação de Daniel, queridos, era manter um coração íntegro, era manter uma retidão. Ele não queria que a sua vida fosse tocada pela contaminação dos babilônios. Ele não queria participar das suas festas, ele não queria participar dos seus banquetes. Ele arriscou a sua vida em nome da sua fé. Ele arriscou a própria vida. Ele não teve medo. Olha a ousadia de Daniel, olha o enfrentamento de Daniel, olha a força desse jovem. Ele não teve medo, ele não teve medo de fornalha, ele não teve medo de cova dos leões, ele não estava buscando nenhuma promoção, ele não estava buscando nenhuma grandeza. Isso veio para a vida de Daniel, mas ele não buscou. Ele só queria manter a sua vida reta com Deus. Ele vinha
da tradição do seu povo, da cultura do seu povo, de seguir um único Deus, um único Senhor. A cultura deles ensina até o que você não pode comer, porque você se contamina. A maioria dos judeus não come coisas porque eles consideram que elas o contaminam, e ponto final. Ninguém muda isso. A tua fé tem que ser uma fé que não se abala, uma fé que não vacila. A fé vacilante faz com que você perca bênçãos, com que você saia da direção do que Deus tem para a sua vida. Se horas você crê de uma forma, mas de repente você já abre mão. Se você começa um jejum, mas de repente você já acha que aquilo não vale a pena. Se você começa um propósito de oração, mas de repente você pensa, mas eu estou orando para quê? Eu estou dando resposta. Para que eu vou continuar orando? Não sei nem se Deus está comigo, não sei nem se Deus vai me responder. Queridos, a vida com Deus é uma vida que ela tem que ter uma continuidade. Você quer que Deus leve você a sério? Leve Deus a sério, porque Ele não estava vendo Deus também, como nós não estamos, mas Ele sabia o que Ele tinha que seguir. Ninguém precisava falar para Daniel, ninguém precisava explicar para ele: olha, agora você vai e você tem que fazer assim, assim, assim. Não, ninguém explicava para ele. Ele sabia. Sabe por quê, queridos? Porque dentro de nós sempre temos certeza do que Deus quer que nós façamos. Dentro de nós sempre há uma certeza. Nós sabemos quando nós estamos errados. Nós sabemos exatamente por que as coisas dão errado em nossa vida. E nós também sabemos exatamente por qual momento que nós erramos. Nós sabemos disso. Por mais que na maioria das vezes nós não vamos admitir, nem para nós mesmos, mas se você parar para pensar, você vai ver que muitas coisas deram errado na sua vida porque você tomou atitudes erradas, porque posicionou de forma errada, porque fez coisas erradas que não deveria ter feito. Há dentro do homem uma centelha de Deus dentro de cada homem. Essa centelha é o Espírito. A alma, ela cria-se junto com o corpo, ela molda-se. O Espírito não. O Espírito, ele vem de Deus, é o ruá, é o sopro. E conta-se que se você pegar uma criança e você isolar ela de todas as formas de crenças e religiões, e você criar ela num lugar onde ela não ouve nada, não vê nada, vai chegar um momento na vida dela que ela vai entender que ela veio de alguém. Ela vai entender que há um Deus sobre ela, que ela pode não saber como chamar, que ela pode não saber explicar, mas ela vai começar a ter esse entendimento. Ela vai começar a entender que ela está fazendo coisa errada. Ela vai saber que ela está fazendo coisa errada. Como que ela sabe isso? Como que ela sabe isso? Por que o ateu nega a existência de Deus? Porque Deus confundiu ele dentro dele. Ele não conseguiu chegar a lugar nenhum, então a mente dele simplesmente quer dizer para ele que não existe, mas ele sabe que existe. Ele sabe. Todo ateu sabe que Deus existe, porque dentro dele tem uma centelha, tem essa faísca, e essa faísca inquieta, e essa faísca disciplina, essa faísca ensina.
Então deixa eu aproveitar. Já que eu entrei nessa situação, deixa eu me divertir, então. Né? É igual uma festa que, de repente, você vê o portão aberto e você entra. E ninguém fala nada, só fala para você, pode entrar, pode participar. E aí você, já que eu estou aqui, deixa eu fazer. Não, Daniel não fez isso. Ele esteve dentro da Babilônia, mas ele não queria as coisas da Babilônia. Nem tudo que vem na tua mão para você pegar. Tem muitas contaminações que entram na sua vida por coisas que você pega. Tem muitas contaminações que entram na sua vida por pessoas que você deixa te contaminar. Ninguém consegue contaminar você se você declarar algo, se você pôr uma barreira. Você é contaminado porque você se deixa aberto. Eu participo. Ele diz: não, eu não participo. Daniel não participava, Daniel se retirava. Daniel sabia, até aqui eu posso ir, a partir dali eu já não posso ir mais. Você tem limites com Deus? Você sabe quais são os teus limites? Ou você precisa de uma pessoa sempre falando para você: isso não é de Deus, hein? Cuidado com isso não é de Deus. Cuidado com aquilo, que aquilo também pode não ser de Deus na sua vida. Você tem o teu limite com você, Deus é o teu limite, ou você precisa que as pessoas ensinem para você quais são os teus limites? Daniel, ninguém precisava falar nada para ele. Nós temos um jovem que entrou com 17 anos, que ficou na Babilônia até os 70. Ele não se contaminou. Ele não quis aos 17, ele não quis depois dos 60, ele continuou não querendo. Você tem mudado para melhor ou para pior? Às vezes, quando as pessoas vêm para o Senhor, elas abrem mão de coisas em suas vidas que são destrutivas, que são profanas, que são coisas que não são para se caminhar com o Espírito Santo e manter aquelas coisas. Depois de um tempo, elas começam a viver e elas começam a pegar tudo aquilo que elas deixaram. Ela tem mão daquilo, agora ela pegou de novo. Aí a pessoa, ela era viciada em álcool. Ela bebia até cair. Para ela aquilo era um mal, era um vício na vida dela. Não era só uma coisinha, não, era um vício para ela. Ela abriu mão. Mas depois de um tempo na vida cristã, ela começa a pensar assim: tanto faz, não tem problema, não tem problema, não vai afetar ninguém, vai só me afetar. Mas você não tem mais intimidade com Deus, você não sabe quem é Deus, você não tem revelação de Deus, você não tem visão de Deus, você não tem intimidade com Deus. As pessoas, elas vão perdendo o nível espiritual durante a caminhada cristã, e elas não entendem por que elas estão perdendo. Elas, quando entram, elas querem entrar como Daniel, mas durante a caminhada elas começam a fazer os mesmos erros, a praticarem as mesmas coisas, a serem as mesmas pessoas destrutivas que elas eram antes. E aí elas não sentem mais Deus. E aí elas não ouvem mais o Espírito Santo. Daniel falou: eu não vou me contaminar. Eu prefiro a presença de Deus na minha vida do que qualquer contaminação. Eu prefiro manter o meu Deus vivo e aceso em mim. Eu não preciso que ninguém pregue para mim. Eu não preciso que ninguém me ensine. Eu não preciso que ninguém me arraste. Eu não preciso que ninguém me convença. Eu tenho um espírito de excelência. Daniel dizia isso dentro dele: eu não preciso, eu tenho.
um espírito de excelência. Eu posso estar dentro do templo, eu posso estar dentro do palácio do rei, da Babilônia, nas festas da orgia da Babilônia, porém dizia Daniel, eu me afasto. Daquilo que me afasta de Deus, eu me afasto. Aquilo que não cabe a Deus, não me cabe. Aquilo que eu sei que não vem do Senhor, eu me retiro. Não tinha nenhum sacerdote acompanhando ele. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas e dizem, mas o pastor não me ensinou. A pessoa não me doutrinou. Escute, você tem que ter um espírito de excelência. Está dentro de você. Você sabe. Queridos, nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos caminhando contrários ao que o Senhor quer. Nós sabemos quando nós estamos agindo de forma errada. Nós sabemos quando a nossa fé está enfraquecendo, quando você está ficando fraco na fé. Nós sabemos, você sabe, eu sei, ninguém precisa pregar para mim isso, é o Espírito Santo que vai pregar, amém? É Ele que vai pregar. É Ele que vai dizer, é você que está se ausentando de Deus. Quando Eva foi e tomou a maçã nas suas mãos, bispa, mas o diabo estava lá, ele falou para ela, pegue, mas ele arrancou o fruto e pôs na mão dela. O diabo foi, arrancou o fruto, pôs na boca dela, apertou a mandíbula dela para ela comer. Não. Pode até pôr na tua boca, mas você não vai mexer. O diabo vai testar você.